Mas... Como a gente está seguindo linearmente, só vendo que a gente parou agora. Como é que é? Como a gente está seguindo linearmente, só que a gente parou agora. Mais fácil. Com licença. Ah, entendi, é verdade, concordo contigo, né? Em relação a dar continuidade para a próxima aula, ficou melhor pelo fato de a gente manter a, né? Primeiro terminar uma física. Pessoal, olha só. Obrigado, cara. O caso de desvio mínimo, então, é um caso especial. Caso especial para prismas, que é o chamado caso de desvio mínimo. Galera, se eu fosse montar a relação entre o ângulo de chegada e o ângulo de saída, a relação matemática, apareceriam vários outros ângulos ali internamente. E fica matematicamente, para a idade de vocês, né, impossível determinar qual é o menor desvio. Mas, por sorte, quando está ocorrendo o caso de desvio mínimo, o raio que atravessa o prisma o faz de forma que forma-se um triângulo isósceles entre o raio e a parte superior do prisma. Como assim, professor? Quando o raio penetra no prisma, ele penetra de tal forma que fica horizontal se a base estiver, né, paralela à base, se a base estiver adequadamente disposta, que pode estar cortada, como o amigo falou, isso é real. No vestibular, às vezes o cara corta o prisma assim irregularmente, ó, para dar a sensação de que não é o caso de desvio mínimo. Tá? Então tu vê que sacana, isso pode acontecer, por isso que eu falei que a colocação, né, em relação ao acabamento do prisma é importante. Não entendi. Tipo, se a base do prisma é assim irregular, vai ser irregular também ou vai continuar sendo irregular? Não. Vamos primeiro, deixa eu te mostrar então a situação clássica. A situação clássica, geralmente o prisma vem inteiro, certo? E o que é o caso de desvio mínimo? É o caso em que o raio, quando penetra no prisma, passeia por dentro do prisma paralelamente à base. Ou, se tu preferir, esquecendo a base, forma-se aqui um triângulo isósceles. Esse ângulo aqui ó, é igualzinho àquele ângulo lá. Certo? Aqui está a reta normal, né? Ali está outra reta normal. Primeiro se aproximou, agora vai se afastar. Já que aconteceu essa simetria, o que vocês podem me dizer a respeito do I1, R1, R2 e I2? Para isso poder estar acontecendo, que relação existe entre esses ângulos? I1 é igual, a chegada tem que ser o mesmo desvio da saída para o raio poder ficar paralelamente ali dentro. E o que mais? R1 igual. Então, no caso de desvio mínimo, devido à simetria, né, geométrica aqui, a gente sabe que esse ângulo é igual a esse e que esse ângulo é igual a esse. Portanto, o A também é igual ao ângulo que fica no triângulo dos X, né? Aqui tu diz? Aqui vai ficar o ângulo A. Com certeza ali vai acabar ficando o ângulo A. Isso já até ocorreria nos outros casos também. Certo? De qualquer maneira, colocação interessante essa. Aliás, nós já sabíamos que o A é igual a R1 mas como R1 é igual a R2, o A fica igual a R mais R, porque os R são iguais, né? E R mais R é 2R. Então isso acaba acontecendo no caso de desvio mínimo. E como é que fica o desvio total? O desvio total é I1 mais I2 menos A. Porém, o I1 é igual ao I2. Fica I mais I é 2I e o A é 2R. Ou ainda colocando 2 em evidência, o desvio fica 2 que multiplica I menos R. Isso acontece quando... Só no caso de desvio mínimo. Então, isso vai acontecer o desvio mínimo é o quê? Duas maneiras de identificar. Ou tu identifica que esse raio percorre o prisma de tal forma que esse tamanho é igual a esse. Ou tu percebe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração na segunda face. Ou ainda tu poderia perceber que o R1 é igual ao R2. Isso já faria com que todo o resto acontecesse. Tem a ver com a inteligência. Exato, exatamente. Eu já vi, porque assim, ó, quando tem um caso de desvio mínimo vestibular, tu bate o olho e tu vê desvio mínimo. Porque tu vê essa geometria acontecendo. Eu já vi uma questão mais apimentada, onde o cara pega a base do prisma, olha lá, ó. O cara pega a base do prisma e deixa ela cortada assim irregularmente, para dificultar perceber que era um desvio mínimo. Aí teria que olhar os ângulos, teria que ver o ângulo de chegada, o ângulo de saída. Ah, é igual, é desvio mínimo. Certo? Então, tu vai ter o que no vestibular? Tu vai ter aquelas equações aqui, basicamente. Duas equações para prisma.
certo? O resto é ter um pouquinho de bom senso de geometria. E no caso de desvio mínimo, já que I é igual a I, R é igual a R, as fórmulas ficam reduzidas para isso, e isso as fórmulas encolhem. Mas eles não fornecem essas fórmulas encolhidas. Eles supõem que tu, sabendo que é um caso de desvio mínimo, sabe essas duas informações, certo? Vou fazer uns exemplos para tu ver. Quando o cara olha a matéria, parece que é o fim. Mas vou te mostrar um exemplo para te mostrar que não tem grandes dificuldades, não. Pode perguntar, querido. Fica à vontade, cara.